seja bem-vindo ao AprimoraCast, o podcast do Instituto Aprimorar. Mais uma vez estou aqui com o rosto e rosto desse podcast, Delma. E aí, Delma, como que você tá pro nosso segundo episódio desse podcast? Mais tranquila. Eu tava mais ansiosa no primeiro. Hoje eu tô mais tranquila, hoje eu tô mais light. Tá suave? Hoje tá mais suave. Tem amendoim aí, tá? Não, amendoim não quero não, galera. Depois eu vou contar pra vocês o que aconteceu na última. Gasguei com amendoim aqui, não foi legal não. Não foi não. Hoje nós estamos aqui com a Érica Oliveira, 29 anos, técnica em podologia, formada pelo Senac, casada, mãe. Só aí já acabou meu dia já, filho. Porque casada e mãe já ocupou o dia todo. Não. Mas ela ainda tem tempo para ser quer dizer, especialidade em... Vai me corrigir que eu não vou conseguir. Deixa eu botar logo pra Érica. Então, Érica, seja bem-vinda a esse podcast. Muito obrigada, gente. Me ajuda, Érica, que eu não consegui falar isso daqui, não. Vamos lá. Podogeriatria? Podogeriatria, que é a podologia para idoso. Uhum. E podopediatria, que é a podologia infantil, as crianças. Gente, criança também eu não sei. Criança tem podologia? Existem essas especialidades para justamente você conseguir tratar de maneira eficiente cada tipo de pessoa, né? Da forma que você trata um idoso, você não trata uma criança. São protocolos e tratamento totalmente diferentes. Então, por isso, requer essa especialização, onde o técnico, né, que eu tenho o técnico, ele oferece isso daí também. Gente, mas criança também? Hoje a gente vai aprender tudo sobre pé. É isso mesmo? Isso aí. É tudo sobre pé. Tudo Mas sobre pé. antes disso, vamos falar aqui do pessoal que mantém a gente vivo todos os dias. Nossos patrocinadores. Primeiro, tem filhos, Érica? Tenho uma filha de 9 anos. 9 anos? Então vamos falar aqui, acho que não serve mais pra você não, que tua filha já tá grande. Já. Mas caso queira encaminhar uma, somos aqui o parceiro do nosso canal, a Creche Escola Docilar. Então pra você, mãe, que não tem com quem deixar sua criança e precisa trabalhar, lá, alimentação toda inclusa por conta da escola, período de até 12 horas, então você precisa de 4 horas, 10 horas, 8 horas, seja lá o período que for. O ambiente totalmente climatizado. Câmeras internas. Galera. E o melhor de tudo, Muito né? bom. Um precinho que cabe no bolso totalmente E olha que acessível. sonho, gente. Trabalhar e deixar a criança num local confiável. Maravilha. Não tem preço. Não tem preço. Quem mais? Instituto Aprimorar. Instituto né? Aprimorar, galera. Instituto isso Aprimorar. Ó, daí- curso profissionalizante, tá? Cheio de curso legal. Cabeleireiro, barbeiro, design de sobrancelha, depilação, transista, cuidador de idosos, auxiliar de creche, libras. Olha, assim de cursos. Profissionalize-se. Não deixe pra amanhã, hein, galera? Vem pro Instituto Aprimorar. Além disso, temos também o Espaço Oxin Club, Isso. onde é um local que o pessoal cuida do visual, né? Então, das madeixas, da unha, do cabelo, pra criança, tem pra tudo lá. É um espaço totalmente democrático, onde todo mundo fica à vontade. Com certeza o arroba deles já estão passando aqui no Exatamente. final. Então é só clicar lá, seguir e vida que segue. Vem que vem. Érica, vamos lá. Podologia. Vou te colocar que talvez seja dúvida de muita gente, né? Porque geralmente, assim, dos lugares que eu já conversei, pessoas que eu já conversei, coloca a podologia como se fosse uma manicure melhorada, né? Fala assim, coisas que a manicure não faz, tipo, desencravar a unha, é a podóloga que acaba fazendo. Mas só pelo que você colocou aqui, já dá pra ver que não é só isso, né? Explica um pouquinho pra gente aí o que é essa coisa da podologia, profissão podologia, né? Nossa, Pedro, você foi no ponto que ele é muito falado, muito discutido com muitas pessoas. E assim, a grande maioria acha que podologia é... Chega um pouquinho mais próximo. Isso. Muita gente acha que Isso. podologia é a pedicure, mas não é. É totalmente diferente. E olha, eu já desencravei uma vez uma unha numa pedicure. Fiquei 1 ano sem usar sapato fechado. Nossa, acabou com a minha unha, filho. Fiquei com o dedo desse tamanho. Ficou horrível. Mas qual é a diferença da podologia pra manicure? O que acontece? A podologia, ela é área da saúde, tá? A gente trata, orienta e tudo mais. Já é área da saúde. A manicure e a pedicure, ela é área do embelezamento. Ou seja, a pedicure e a manicure, ela vai fazer o quê?
tirar a cutícula, né, esmaltar. E isso a manicure e o pedicure, eles estão habilitados a fazer. Por quê? Porque eles são área do embelezamento. Pedicure e manicure não tem habilitação nenhuma para poder desencravar uma unha, né? Porque desencravar é muito comum aqui, né? Todo mundo, quem não tem, conhece alguém que teve e tudo mais. Então, a podologia ela é área da saúde e nós, profissionais da podologia, tanto técnico ou graduação, que tem habilitação para poder desencravar uma unha, porque é muita responsabilidade. Não, agora eu fiquei na curiosidade. Onde você foi parar na podologia? Como é que é isso? Você teve uma unha encravada? Onde que surgiu isso, essa vontade de ser podóloga? Então, na verdade, assim, eu sempre cuidei das unhas. Você né? é manicure? Não. Nunca fui manicure, mas eu gostava de pé, sabe? De mexer. No pé? No meu pé. Uhum. Sempre gostei, eu nunca fui manicure. Né? As meus bem novinha que eu fazia, mas não igual a manicure hoje em dia, que leva como profissionalismo, sabe? Sempre fiz, mas de maneira bem, né, hobby, vamos dizer assim. Então, eu cutucava muito meu pé. E foi daí que surgiu... Já deu M? Já deu M. De ficar inchado, de ficar Já feio. Antes da gente entrar nessa parte, vamos lá. O que é uma unha encravada? O que faz a unha ficar encravada? Que eu particularmente, eu não sei como que Existem várias causas para unha encravar, na verdade, sabe? Porque, assim, os mais comuns são o quê? Normalmente, quando acontece os casos que eu pego, normalmente é por conta do corte incorreto. Quando a pessoa faz o cortezinho ali errado, entre aspas, corta os cantinhos, a unha ela tem esse formato mais arredondado, a pessoa corta o canto, quando a unha ela vai crescendo, lembra que ficou uma ponta? Porque você cortou ela assim, ficou essa ponta aqui. Então a unha, conforme ela vai crescendo, ela vai entrando na pele e vai causando aquele granuloma, né, que nós chamamos, que é a carnezinha esponjosa, sabe? Então, vai causando aquela carnezinha esponjosa e é onde a pessoa vai levando, chega uma hora que não aguenta mais. Mas tem outros tipos também de causa, que assim, às vezes a pessoa dá uma topada, sabe? Então a unha acaba entrando, às vezes é preciso fazer um procedimento. Existem pessoas que têm o formato da unha que cresce de maneira, entre aspas, inadequada, errada ali, né? Aí é preciso fazer um corte correto da unha, alinhamento da unha. Tem paciente que é necessário iniciar até um tratamento. Então, essas causas são as mais comuns. Por que a unha encrava? Porque ela literalmente ela invade um local que não era para ela estar. Ó, eu tenho uma amiga que ela usa um aparelhozinho na unha do pé. Como é que é o nome daquele aparelhozinho? A gente fala que é uma correção, né? Que o podólogo Isso. normalmente usa para corrigir o formato formato da unha? O formato daquela unha ali. Ela troca. Tem um aparelhozinho que ela usa, tá? E pra depois ela ir Mas pra fica o quê? fazer. Fica fixo na unha esse aparelho? Então, o paciente, quando ele chega a fazer, pra mim lá, um exemplo, o paciente chega, aí é iniciado um tratamento. O paciente ele vai de primeira, se for o caso, porque tem toda uma anamnese para ver se o paciente pode usar, se não pode, que tipo de calçado ele usa, porque existe N opções de órtese, de correção de unha, então não é uma só que é colocado na unha, sabe? Então são N opções que tem, né? Um exemplo, para quem usa meia, se usar um aparelho que vai grudar ali na meia, não vai ficar muito legal. Então, tudo isso é visto numa ficha de anamnese para a gente poder fazer ali a correção, né? E quando o paciente ele chega, a gente faz esse tratamento inicial, coloca, e ele tem que manter um tratamento aí mensal ou a cada 20 dias para poder fazer a troca, para verificar o tamanho, porque a gente faz essa medição do tamanho da unha e depois verifica... Mas o aparelho ele fica fixo na unha? Ele fica fixo. Fica fixo por mesmo. Baixo, não é? Não, por cima da unha, sim. É porque quase eu não vejo, né? Por baixo a gente não tem acesso, por conta do leito, do então sabugo mais conhecido. É porque quando é ela por pinta, cima. quase não aparece. É porque normalmente o paciente que faz cuidado com órtese não pode nem pintar. A gente orienta nem pintar. E qual foi o caso mais cabuloso que você pegou de unha encravada? Galera, tem uns pés que eu vou te falar uma coisa. Papai, é pior homem ou mulher? A maioria é mulher. Que isso? É porque a mulher catuca mais, né? Exatamente. O tá cortando, a mulher ela catucando catuca muito mais. A mulher ela Sério? catuca muito mais do que o homem. Não que o homem não tenha, porque o homem também, se fizer um corte incorreto, eu já atendi homens com unha encravada, acontece,
tá? E a gente pensa que não, mas tem uma frequência. Mas eu, particularmente, atendo mais mulher com unha encravada. Mas fala aí. Não, calma aí, ela não Ah. vai falar O eu quero cabuloso. saber, eu quero Cabuloso. saber qual foi o caso mais cabuloso. Por que eu tô te perguntando isso? Eu já vi uns vídeos Ai, papai. nesses réus, no TikTok e tal. Que, mano, parece que vai sair um mundo de dentro do dedo da pessoa. Que assim, vai cortando e parece que não acaba nunca, pô. Então, o mais cabuloso, assim... ai, Já teve gente, gente são que perdeu tantos... isso aqui? Perde a unha toda, já teve paciente que perdeu a unha. Ah, perder a unha toda eu perdia direto quando eu era menor, pô. Jogando bola na rua, jogava bola descalça, dava aquela topada e perdia a unha Mas toda. sabe Isso aí um tá caso... relaxado. Mas sabe um caso, assim, Vocês de não sabem o que é isso, não. Desculpa, conscientização? mas vocês não sabem o que é isso, não. Que vocês são Claro que meninas, não. né, cara? Vocês não Ah, vê se eu vou pra Vocês não rua. sabem o que é jogar bola na rua, Papai não, do pô. céu. Mas sabe assim, um caso de conscientização mesmo? Olha, vou contar alguns e ser o mais rápido possível, Sim. porque são muitos. Eu já atendi criança de 12 anos, 1 ano com uma unha encravada e o dedo estava desse tamanho. 12 anos? 12 anos. Mas o que o garoto fez na unha, pelo amor de Deus? Ficou catucando? Quando eu fiz a avaliação dele, o procedimento, tudo mais, corte incorreto. Mas de repente a mãe cortou. Pode Eu ser? tenho muito medo de cortar da minha neta, por exemplo, quando eu quero cortar a unha dela, eu só corto assim. Só isso. Não corto no cantinho, não. Tenho medo. E também tem um outro caso que é assim, ó. Eu atendi uma paciente idosa, tá? Diabética, hipertensa. Fazia uso de 2 tipos de insulina por conta da diabetes. Diabetes é muito perigoso com relação a isso. Eu Detalhe. já vi casos. Unha encravada por conta que a manicure tirou um bifinho. Aí eu pergunto pra vocês, qual a probabilidade dessa idosa perder o dedo ou até o pé? É, muito grande, né? Muito grande, com Diabética. certeza. Aí eu pergunto de novo o que você me perguntou no início. A pedicure consegue? Não. Mas eu vou te falar, Érica. A gente trabalha aqui com beleza, né? E eu canso de ver cliente chegando aqui. Os próprios clientes sabem que não é atribuição da manicure de estar desencravando Ai, unha e pede. tudo mais. E fica pedindo Pede mesmo. pra desencravar. E o que eu percebo que assim, a pessoa ela não tem noção da gravidade que pode chegar. Uhum. Então, como geralmente, enquanto não acontece, você vai fazendo, então você vê que, e se tratando assim, o que eu vejo pelo lado da manicure é que às vezes ela fica sem jeito, porque acha que ela não é incompetente, que não sabe fazer unha, ou coisas desse tipo, né? Então, eu acho muito legal essa conscientização Conscientização. tanto da parte pro profissional, porque assim, o profissional, ele sabe que ele não pode fazer, pô. Porque quando ele faz o curso, é dito lá que, pô, não é pra desencravar a unha. Manicure, pedicure é pra quê? Cutilagem e esmaltação. Pronto, tem a parte de alongamento e tal, mas assim, eu não sei falar direito, na parte de estrutura lá do dedo, Tem não que saber é tudo pra chegar até lá. Então, assim, é um trabalho muito superficial. Não é um trabalho tão profundo assim. Então, o cliente, por si só, ele também acaba forçando um pouquinho a barra. Eu já cansei de ver, pô. Cliente falando assim, não, pode ir, não tem problema não. Se qualquer coisa estiver doendo, eu falo, tal. E eu costumo dizer isso, que assim, até a hora que der ruim, né? Porque o que acontece? Assim, hoje, em decorrência, porque assim, eu fiz o curso, mas não para. A gente continua estudando. Sim. Porque a ciência, ela vai aparecendo coisas novas, algumas coisas mudam e tudo mais. Então, a gente continua estudando. E hoje, com a podologia, eu penso o seguinte. Eu tento conscientizar o máximo de pessoas, no entanto que eu vim dar palestra, né, para o cuidador de idoso, eles gostaram bastante. Foi ótima a palestra dela. E assim, eu tento conscientizar o máximo possível. Por quê? Porque assim, é legal você ir numa manicure e você fala assim, não, pode desencravar. A manicure fala assim, ó, não, eu não tenho esse profissionalismo para isso. Vai num podólogo. Sabe por quê? Porque é muita responsabilidade. Isso pode dar até ruim, sabe por quê? O podólogo, quando o paciente ele vai fazer qualquer tipo de procedimento, é usado materiais esterilizados, tipos de bisturi, entendeu? É acesso assim,
que a manicure não entende, porque assim, a não ser que a manicure for podóloga, aí sim ela vai entender ali do dedo, da estrutura do dedo, da pele, porque, Sim. entendeu? Para não lesionar e tudo mais. Mas a gente usa materiais esterilizados, bisturis, então são tudo materiais pérfuro-cortantes, que encostou, se bobear, corta mesmo. Então, assim, não é com alicate que você vai conseguir desencravar. E aí, esse alicate está esterilizado? Aí é onde eu penso mais ainda. Numa pessoa diabética, porque hoje muitos, né, diabéticos, um alicate não esterilizado. Me tira uma dúvida. Porque você disse que você não é manicure, né? Tu se especializou só na parte de podologia. Como que tu vê o mercado de trabalho para essa área? Por que eu tô te perguntando isso? Eu acho que por falta de informação, de uma forma geral, da população, eu acho que eles não sabem completamente, e eu me coloco nesse meio aí, de não saber a importância de você procurar um profissional podólogo. Por exemplo, porque eu enxergo assim, o podólogo, ele parece um pouco com um dentista. Exatamente. Dentista, se a gente for parar para ver na marca, você tem que ir no mínimo 2 vezes no ano no dentista. E quando que a gente procura dentista? Quando tá morrendo, mano. Pô, tá vendo que não tá aguentando mais, é quando a gente vai procurar um dentista. Eu fiquei 5 anos com aparelho à toa dentro da minha boca, pô. Pra você ter noção. Tirei esses dias porque começou a inflamar a minha gengiva. Eu falei, porra, tem que ir no dentista. Podólogo, quando que... Por exemplo, eu tenho 36 anos, eu nunca fui no podólogo, pô. Um podólogo nunca cortou a minha unha. Se eu falar pra você que eu sei a forma correta de cortar a unha, eu não sei, mano. Vai cortando aí até onde não der mais. Então, assim, por falta de informação, a gente não vai. Só vai se acontecer algo muito ruim, pô, você vê que o teu dedo tá muito ruim, aí sim você vai procurar um podólogo. Então por isso que eu tô te perguntando assim, como que tá o mercado de trabalho para quem trabalha nessa área? Agora, rapidinho cortando, não gostei dessa observação, você botou a idade, não. Nunca fui na podóloga, não preciso falar minha idade, não, né? Tá. Mas quantas vezes você já cortou a unha? Várias vezes. Então, pô, e quantas vezes, assim, se a gente for parar para estudar sobre isso, vamos parar para ver quantas vezes você já não cortou a tua unha errada? Não, várias vezes. Depois que aconteceu tua unha já encravou alguma vez? Já, minha unha na laça, sim. Tanto que eu tenho uma pessoa... E aonde que tu foi? Quando encravou? Não, tem uma pessoa que faz a minha unha que ela não é podóloga, mas eu acho que os anos da vida dela aprendeu. Tá vendo? Um jeitinho brasileiro. E... Aí, tá vendo? Nesses meus 15 anos. É que eu tô te falando, pô. Mas vamos lá, como que... Porque assim, tu vê que dá ruim, mas procurar um profissional especializado, as pessoas não procuram. É igual dor de dente, você vai no dentista, você vai na farmácia pegar 1 minuto, bota assim no dente, assim tá doendo, bota ali 1 Primeiro minuto. eu passei Listerine. Aí não deu jeito, eu falei, pô, vou ter que ir no dentista. Viu? Ninguém procura o dentista. Mas vamos lá, Érica, te fala aí. Então, assim, ó, o que acontece? A podologia, ela é da área da saúde, então ela tá ali pra tratar, orientar. Se caso necessário, a gente pode até encaminhar o paciente se for necessário, tá? A gente sempre orienta um paciente que ele não tem nenhum tipo de problema nos pés, nenhuma onicopatia, que é problema nas unhas, esses tipos de problemas. A gente orienta que, não tenho nada no meu pé. Poxa, procura um podólogo uma vez no mês. Pra quê? Pra ir mantendo aquela saúde daquele pé legal, entendeu? Um corte correto. É igual o Pedro falou, muita gente só procura depois que dá ruim. Isso é mais pura verdade. Só procura quando dá ruim. E em questão do mercado, assim, ó, Érica, tá legal. O mercado é um mercado bom, desde que as pessoas consigam, cada um no seu quadrado, sabe? Cada um fazer o seu ali, quietinho. Como assim? Como assim? Vamos lá. Pedicure, fazer o papel da pedicure. Bateu de frente com a mão encravada, não faça, vai no podólogo. Se fizer assim, tudo flui. Mas hoje pra você, tá legal? Assim, tá legal o mercado. Rapidinho, como que você faz a divulgação do teu trabalho? Instagram,
O que você publica lá? Pra chamar a atenção das olha, pessoas. Vamos olha, dar uma Delma. dica aqui pra pessoa. Vamos lá. Ih, ó, não vou Vamos nem. lá. Não, a galera, ó, vai lá no Instagram dela, mas vou te falar, não gostei. Assim, não é que Vão eu não lá no gostei. Instagram. É, porque só tem pé Eu- feio. Com certeza a gente vai colocar o arroba aqui, mas fala Vai. aí, o que você coloca lá? O que tem lá no meu Instagram? Vídeo de podologia. Rapidinho, deixa eu, antes de você falar, porque você tá falando aí, ela falou aqui. Eu lembrei, tem um site, cara. Olha, o que Tem você um vai site. falar? Eu não vou falar o nome do site, porque eu não sei se pode falar o nome do site. Aham. Mas esse site, ele só mostra acidente de trânsito. Cara, e assim, só acidente pesado, né? E as pessoas gostam de ver, mano. Você entra lá. Eu não sei se esse site existe ainda, porque na época eu lembro que quando eu parei pra assistir, não existia Mas o YouTube, quê? tá ligado? Acidente, pessoa, carro. A cidade de parece. trânsito, que, porra, Mas você pega via com pessoa pá, pega com morrendo. pá. O bombeiro pegando com Misericórdia. pá. Então o povo gosta de ver uns negócios meio estranhos, Ah, no né? Instagram dela vai achar. Tem. Então, assim, por isso que eu tô te perguntando, porque por curiosidade, eu me amarro de entrar lá no TikTok e ver aquele quase um ser humano saindo de dentro do dedão. Então, assim, por isso que eu tô te perguntando, Vai lá, o que tem tu lá. mostra lá? Meu Então, Deus. assim, ó, tem bastante coisas Nossa. de. Tem bastante coisa lá, resultado de paciente, de antes e depois. Tem vídeos Dedo, sim. dedo? Dedo, só dedo. Não, Só muita- pé e dedo. Não, mas. Ah, você não mostra a cara da pessoa, Não, só não, o pé. Só o pé, o Ela é dedo. podóloga, né? Maquiadora? Ah, sei lá, testemunha, né? Ai, que testemunha. Eu sou a U, tá ligado? Não. Vai chegar assim, Ela é mano. podóloga. Não, só Bora. dedo. Não. Mas muito interessante, assim, tem o antes e o depois. Eu achei isso muito legal. É porque, assim, na área da saúde, eu tenho medo de injeção, vou ver só Não, eu acho imaginar ela Eu enfiar acho alguma maneiro. coisa lá dentro já me dá pânico. Mas muito maneiro, muito Tem maneiro foto mesmo. de antes e depois de paciente, tem vídeo, tem orientação, informação, dica, tem bastante coisa lá que é dúvida de muita gente. Tem bastante coisa lá. Inclusive, assim, ó, dizendo por alto, lá tem onicomicose, paciente que faz tratamento de onicomicose. Que é isso? é Isso? onicomicose? Que é isso? Meu Fungo. Ah, tô com uma micose na unha, já ouviu falar? Tô com uma Já micose eu? na unha aí. Bote Vou- mesmo. Tem, deixa eu- antes e depois quem é lá. um pouquinho mais velho, porra, a sessão besterol. Ô, gente, vai. Nossa. Ó, vai. Vai me dizer, podólogo cuida só de pé? Ou cuida das unhas da mão Então, também? deixa eu só mencionar o que acontece. Nós, podólogos, estudamos o corpo inteiro, Aham. mas a gente trata só membros inferiores. Porém, o nosso foco maior é o pé. Um exemplo, se você chegar com uma lesão na sua perna, a gente pode sim fazer uma antisepsia, Mas a unha da mão limpeza. também? Não, o podólogo só trata de pé. Ah, então tu não vai saber responder. Ah, mas Essa a mão pergunta- não Ela não crava, vai saber responder a pergunta que eu ia fazer. O que você ia perguntar? Eu iria te perguntar, Érica. Vamos lá, ó. Lá Se tem quando bomba. aparece aquela manchinha branca na unha, é Ah, mentira, né? Se é mentira mesmo. Você Pô, nunca ouviu tá falar ligado? isso, Tu nunca ouviu é? falar disso, não? Já ouvi falar, mas Quando não. aparece aquela manchinha branca aqui na Isso. unha, que Eu você tinha pergunta se é pânico. Minha mentira. tia falava isso. Você tá Mas mentindo. eu vou te você falar, tá na moral, mentindo. toda vez que eu contava uma mentirinha pra minha mãe, sempre, não sei se era coincidência, não sei, Aparecia. mas sempre aparecia uma manchinha daquela, cara. Olha, na mão eu não sei, mas quando normalmente aparece alguma manchinha branca na unha do pé, normalmente é excesso de esmalte, que a pessoa usa muito tempo. Aí quando tira o E esmalte. quando a pessoa não usa esmalte? ai, Eu, por exemplo, eu não usava. Não, mas você agora tá na usando mão. esmalte, Ai, né? Tampar essa Agora você tá pra usando tampar esmalte, essas né? manchinhas mas brancas. podólogo só tem habilitação pra tratar pé, do né? pé. Do pé. Mas a unha da mão não encrava? É, porque Também, mas tem profissional. eu sei Mas que aí é o assim- quê? Como é que é o nome do profissional da mão? Ai, é difícil o nome. No pé podólogo da mão. alguma Não, coisa, da mão só deve olhando. ser modólogo. Não. Podólogo Quirodá não? é um nome bem difícilzinho pra mim. Quirodá, alguma coisa. Eu Não, pensei que assim, é podólogo, tá certo mas que tem um o- profissional. Tem um profissional igual, o podólogo, entre aspas, Só que que é da trata da mão. É. Tá certo que o nome já Porque a subentende, né? porque a Podólogo. Então, que mão, fosse um pé. modólogo. Mas assim, eu imaginei, ó, tu vê o tamanho da minha ignorância, que com certeza é Porque dúvida de um monte de a gente. estrutura do pé é totalmente diferente da mão. Eu imaginei que unha é unha, tá ligado? Então assim, como você Ia cuida da tratar. unha do pé, Mas essa cuida não da é mão só sua também. dúvida, eu já
Já tive pessoas me perguntando, você trata da mão também? Não, o podólogo só trata do pé. Mas geralmente a unha da mão não dá tanto ruim quanto a unha do mas pé, né? encrava. Unheiro. O que é Encrava? unheiro? Unheiro. Isso Também, dá no Unheiro não é pé. um fungo? Dá no pé também. Então, unheiro, tem gente que usa sabão, aí fica com a unha esfolada, Unheira? horrorosa. Unheiro. Unheiro? Mas É. Nunca ouvi falar disso. aqui Isso é igual assim, mistura, do você dedo daí fica unheiro. bem, fica Tipo, bem, unheiro. bem feio, fica. Não fica unheiro? Fica. Aqui assim, Agora, ó. um bonitinho, né? Mas unheiro. fica como? Meio que dá uma aparência de inflamado, meio Ficou que horrível. parece que, sabe a cutícula nossa, sabe? Parece que ela dá uma levantadinha em tudo, sabe? Então fica bem feio, inchado, Eu não vou nem pedir pra botar vermelho. uma imagem, né? Que fica muito feio, porque é muito feio, gente. Deus me livre. Fica inflamação, né? É o nível de inflamação. E tem uma galera que tem A unha alergia. encravada é um tipo de inflamação, não é? Então, a unha encravada, ela tem várias fases, né? Eu acho que não, acho que é o crescimento que cresce errado, não é? Da Então, unha ela vai encravada crescendo, mas vai entrando pra carne ao ponto de ao inflamar. ponto de inflamar. Mas existem vários tipos. Por quê? A unha, ela começa a inflamar quando a pessoa fica dor, vermelhidão, edema, que é um inchaço. São os sinais da inflamação ali, né? Mas aí quando já tá, um exemplo, pus, aquele líquido, quando a unha já Começou a tá pegar com, pesado. com aquela carne esponjosa enorme, aí a gente precisa avaliar, mas porém já é um nível de infecção. Então assim, ou tá inflamada ou está infeccionada. O dermatologista também cuida de... Eu já tive, por exemplo, fungo também, e eu fui no dermatologista. Eu fiz até um exame que você raspa em cima da unha, aquele pozinho lá, sei lá o que eles Isso. fazem com aquilo, É. e passaram a medicação. Normalmente é um exame micológico, né, que fala que quando você vai no dermatologista, normalmente ele pede esse exame para poder ver que fungo está cometendo aquela unha ali, para poder tomar o medicamento ou via oral ou via Isso. tópica, ali passar alguma coisa para poder combater aquele fungo E daquela não unha. pode passar esmalte de Não jeito pode passar. nenhum, não pode. E nós, podólogos, também temos essa habilitação do paciente vir, a gente fazer o pedido, porque eu já fiz, fazer o pedido desse exame, para verificar que fungo está cometendo naquela unha. Em decorrência a isso, o paciente volta para mim com o exame, a gente tem que saber ler aquele exame ali. Tem casos que eu peço para ir, depois que o paciente chega para mim com o exame, eu peço para ir na dermatologista. Por quê? Porque tem casos que, às vezes, é necessário a dermatologista passar um exame via oral, no qual a gente não tem habilitação para poder passar remédio via oral. O podólogo só pode usar fitoterápico, que é produto de uso mais tópico, como óleos, esse tipo de coisa assim. Alimentação, álcool, cigarro, essas coisas têm alguma coisa a ver? Tem sim, porque, um exemplo, o paciente, se ele está com uma unha com fungo, ele precisa tratar da imunidade. Então, tem que ser um conjunto. O paciente que não trata da imunidade, está com fungo e ainda não segue as orientações do profissional, não funciona. Você pode estar ali fazendo. Pode. Porque você precisa levantar aquela imunidade daquele paciente ali, porque está muito baixa. Então, o fungo gosta de quê? Tudo lá embaixo. Quentinho ali. Aí é o que você falou, normalmente não pode pintar, por quê? Porque o fungo, ele gosta de quê? De lugares quentes, úmido e escuro. Quando o paciente, ele pinta a unha, ele tá fazendo a casa pro fungo, né? Por quê? Porque a nossa unha é uma camada de queratina, e o fungo, ele vai comendo aquela camada ali da unha. Então, aí o paciente ainda pinta a unha, e o que acontece? Nervoso. O fungo fica ali, ó, se deliciando ali por baixo, entendeu? Agora me tira uma dúvida, que foi dúvida que me bateu aqui também. Falar, Hoje você eu sou tá, muito burro que mesmo, danado. cara. Mas Ô, Eu Pedro, sou mas muito a sua burro. dúvida é a dúvida de qualquer Gente. um. Mano, mas olha só, porque você tá falando aí as paradas, eu tô pensando o seguinte, de coração, dentro da minha burrice, da minha ignorância, Você não estudou podologia? Você não sabe. estudei não. Ah. Porque, por exemplo, tá falando que você receita, encaminha e tudo mais lá o paciente. For parar pra ver, o podólogo, ele tá até, me corrija se eu estiver errado, tá? Ele tá assim, como se fosse um nível até acima de um enfermeiro, né? Porque o enfermeiro, ele não faz essas atribuições todas, pô. O enfermeiro, ele basicamente, ele cuida ali do paciente. Ele cuida, ele não tem autonomia para tomar decisões, vamos dizer assim. Então, o enfermeiro, ele vai fazer o que o médico encaminhou para ele estar fazendo, tá? Uhum.
Mas a autonomia de tomar decisões, eu acredito que e se o pessoal aí tiver algum enfermeiro, me ajuda aí também, tá, Por gente? favor, gente, Tá? comenta Porque aí. eu não sei mesmo. Nos ajude. Mas se fosse colocar assim, porque você falou que é um profissional da área da saúde e tal, então se eu fosse colocar dentro de uma pirâmide hierárquica, o podólogo ele tá até acima do enfermeiro. Vamos Agora, colocar tu assim? consegue entender a importância, fica um nível mais assim, né, de entendimento, que não é uma coisinha qualquer o podólogo, sabe? Aí, respondendo a sua pergunta, assim, de enfermeira eu não sei. O que eles estudam ali em si, no técnico, eu não sei muito. Mas a gente, como podólogo, a gente pode sim. O paciente chega, a gente orienta, a gente avalia no primeiro momento o paciente chega, a gente vai fazer aquela avaliação, ver o que está acontecendo ali, sabe? Se for um caso que a gente, de primeiro momento, após a avaliação, a gente consegue iniciar um procedimento automaticamente, se for necessário um tratamento, que procedimento e tratamento é coisa totalmente diferente. Um procedimento você vai fazer ali, pra mim, o procedimento é algo momentâneo, você vai fazer ali, né, e pronto. O tratamento, o paciente ele precisa seguir aquele tratamento mensal, a cada 15 dias, a cada um mês. Então, o procedimento que você faz ali na hora é diferente de um tratamento. Então, assim, o paciente ele chega, a gente faz uma avaliação. Após a avaliação, a gente vê se vai ser preciso iniciar um tratamento, ou seja lá o que for. Depois da gente iniciar um tratamento, a gente pode sim passar para esse paciente produtos de uso tópico, mais uma vez eu falo, porque a gente não tem habilitação de Oral. medicação, tá? A gente pode sim produto de uso tópico para o paciente ali. E se caso necessário, encaminhar. Aí é onde que você me perguntou. Mas aí pode fazer, tem essa habilitação toda e tudo mais? O que que acontece? Existe um paciente, Pedro, que chega e a gente avalia e coisas que, como eu posso dizer, é um caso que não está ali para a gente conseguir resolver de momento. Um exemplo, às vezes aquele paciente está com uma saliência óssea que a gente tem que fazer o quê? Que é Encaminhar isso? para ortopedista. Sabe quando o paciente está com o osso mais avantajadozinho, sabe? Uma Mas é saliência osso, velho. osso. Tipo joanete, Um né? joanetezinho, pode Meu ser. filho, parece uma espora de galo. Entendeu? Então, assim, ó, vamos Gente, o que supor. tá acontecendo hoje aqui? Jesus? Hoje você tá... Vamos supor, em um caso de um joanete. galo. Né? Não, mas, desculpa, mas tudo isso vocês cuidam, por exemplo, no pé, pode ter uma unha encravada, você tem um joanete que se bobear, você tem que Mas operar, e existe também um Exatamente. esporão, pô. Joanete esporão é a mesma coisa? Não, pô, Não. esporão é atrás, como se fosse um esporão de galo mesmo, pô. Que cresce um ossinho ali, que fica como uma espora de galo, Não, pô. agora eu que me senti mal. Porque, assim, pra mim, Eu esporão... sou cultura. Que cultura? Eu sou cultura. Gente, pra Pedro. defesa, um homem tem um esporão. Ele pô. não vai querer operar. Vai andar Não, de mas tem que chinelo. operar, porque senão Meu filho, você ele chuta muda, ele chuta. Ele muda a estrutura óssea do teu pé e dói muito, Dói pô. muito. Então, assim, ó, no Esporão caso nunca do vi, que você não disse, lembro, não até lembro. do joanete, né? Como você mesmo falou, é caso de cirurgia. Então, assim, o paciente, quando ele chega, o que nós podólogos podemos fazer é o quê? Orientar e dar uma solicitação de um encaminhamento para quê? Para um ortopedista, para ele avaliar aquele caso, o paciente tendo, né, querendo fazer, porque o paciente também tem que querer fazer, o ortopedista vai entrar aí com os processos que tem que fazer aí para poder fazer uma cirurgia. Então, assim, é nesse nível que a gente entra no encaminhamento. Um outro exemplo também é o quê? O paciente, ele chega com... Um exemplo, chegou lá, não tem nada no pé. Mas aí, ao observar, o paciente não tem o hábito de olhar embaixo do pé, tá com uma micose na sola do pé, um exemplo. A gente tem que fazer o quê? Encaminhar. Eu encaminho para o dermatologista. Ia mandar entendeu? lavar o pé. Aí a gente faz esse encaminhamento para quê? Para o ortopedista. E assim, é um trabalho multidisciplinar, porque a gente pode, sim, fazer essa solicitação para o ortopedista, para o angiologista. Angiologista. Mas Angiologista. angiologista é tratamento de quê? Do anjo. É do anjo? Gente, eu tô Acho que é numa... das varizes. Angiologista é o quê? Eu acho que é das varizes, o angiologista. Ué, mas o que tem a ver o pé com...
Eu acho que gente, será Ah, que o eu tô pé falando não incha, besteira? pô? Eu Acho que também é não sei. angiologista, acho que é das varizes. Eu não sei. Das varizes. O que acontece? O paciente, quando ele chega com Ó, se tiver algum varizes, angiologista aí, nos avisa aí como é que o paciente, é. quando ele tá com muitas varizes, e eu observo, eu peço pra ele. Às vezes, a gente vê, né, que as pessoas às vezes nem querem ir. Mas no meu caso, como profissional, eu tenho que orientar E ele. daqui a pouco ela vai chegar a se olhar. Ó, tá no Viu, oftalmologista, angiologista. hein? Se eu Vai no pegar aqui, se oftalmologista, eu tivesse hein? de bermuda, já não ia pra casa hoje. Não, ia pra andar depiladora lá, raspando as Entendeu? pernas. Então, assim, tem que ir no angiologista. Olha, até um caso, olha, esses dias não, já tem uns meses, eu atendi uma senhora que ela já fazia um tratamento porque ela tinha um mal perfurante plantar. O que é isso? Gente, que- gente. Mal perfurante plantar. Bota aí pra ver a foto, Mal ó. perfurante, bota aí, Mal- Bia. Mal mal- perfurante plantar. Bota aí. Eu não tenho noção do que é isso. Agora estamos plantando também o negócio no pé. Mal Tem, perfurante plantar. tem galo, É uma planta, perfurante. é um cacto. Gosto de cacto, é um cacto. Ela fazia já tratamento desse mal perfurante plantar com um profissional. Mas o que é isso? A Onde Bia vai nasce? colocar Ela uma vai colocar- foto, ó. Eita danada. Mas Esse tá aí tá maneiro. Não, não precisa botar não. Pode Tá, tirar. mas vamos lá. Não, pode tirar esse troço. Não, calma Nossa. aí. Deixa. Não, calma aí, tá muito Calma feio. lá. Não. Aí, puxada, hein? Vou O puxar, bagulho tá não fica. horrível. Não é do dia pra noite, né? Que aparece isso daí. Não, Mas mas... quando Não, mas cuida quando que disso? chega ao ponto Não, de ficar o que, assim? O que acontece? Olha aquele lá. Gente, misericórdia. Não te falando, não é do dia pra noite. E como que chega ao ponto de ficar Nossa, assim? Gente, não dá não. O que acontece? Essa paciente, quando ela chegou pra mim, foi Eu por nem conta... sabia que essa doença existia. Mal perfurante plantar. Não Ela quero ver, mas tá horrível. Nossa. ela não era diabética e tudo mais, mas ela tinha esse mal perfurante plantar. Mas ela chegou pra mim com uma unha encravada e ela já tinha Tirei, amputado... Bia. Tirei que eu tô Tira aí, legal, Bia. não. Tá legal, não, Bia. Pode tirar. Veja, Nada. ela chegou pra Ótimo. mim com esse mal perfurante plantar e ela já tinha feito a amputação de 4 dedos do pé. O pé, ela já tinha amputado esses Mas 4 o dedos. que Vou te gera explicar. isso? Ela já tinha o pé. Aqui é a mão, tá, gente? Não, Ah, sim, não, mas vai só lá. pra vocês terem noção. Uma coisa Aham. de... Ela tinha o pé, óbvio, né? Ela tinha feito a amputação desses 4 dedos. Só tinha isso. Só tinha esse. E esse tinha encravado. Arrancar logo tudo. Se ela não faz o procedimento de uma maneira correta, ela perde esse dedo. Mas o que é isso? E o Fabio? mal perfurante plantar, Ah. nós temos 2 ossos aqui no pé. A fíbula e a tibia. Fíbula e tibia, 2 ossos no pé, na perna do pé, tá? Então, o que acontece? Esse osso, ele gerou um atrito na região. Por quê? Porque ela não tinha também os 4 dedos. Aí foi gerando o quê? Uma lesão, uma lesão, uma lesão, uma lesão. E foi abrindo isso daí. Mas o que é isso? No caso dela foi isso. A pressão dos 2 ossos. Não vou ficar falando um termo técnico aqui, senão vocês vão ficar tudo embolado. Os 2 ossos do pé, colocado pressão na medial do pé, que é a parte do meio do pé, foi gerando atrito ali. Aí vai... Mas a pessoa sente dor, não sente? Olha, quando ela foi pra mim, ela não tava com dor. Por quê? Porque ela fazia tratamento com o médico. Aí você veja bem, o próprio Perdeu médico... 4 dedos, tá fazendo tratamento? A mulher perdeu 4 dedos, pô. dedos. Que tratamento é esse? E ela... Aí eu falo da importância, Diabética né? ela? Não. Aí eu falo da importância. Por quê? Porque o próprio médico encaminhou ela pro podólogo. Então, assim, e se ele não encaminha? Não, assim, é um negócio muito estranho, porque... Como que pode Sim, a pessoa muito bem. chegar com pedra, chegar ao ponto de ficar com pedra daquele jeito e não Não, sentir dor? eu não sei se ela sentia dor, porque ela não questionou isso pra mim. Mas ela mancava, ela claudicava, Sim. entendeu? Clau o quê? Claudicava, mancar. Cacotó. Você claudicar? Não, ficotó. Então, assim, a gente, no caso, como Chique. profissional, a gente entende da teoria, a gente sabe a teoria, mas a gente só sabe mesmo na prática conforme a gente vai pegando os casos. Entendeu? Ô, Érica, me tira uma dúvida. Gente, eu tô com A gente muita tá dúvida. vendo a importância do podólogo, que vai muito além do cortar uma unha certo. Mas por que a gente não vê consultório de podólogo? Assim, são tão poucos consultórios, já que assim, tem uma importância tão grande. Exatamente. Por que a gente não vê?
Plano de saúde tem? Plano de saúde tem podólogo? Existem planos que sim, mas depende muito. Já vou ver Já o meu. Mas Já por que foi- que a gente não vê consultórios de... eu não sei nem falar isso. Pedro, em relação assim, ó, Podogeriatria. Ainda quero falar sobre esse Podologia. criança aí. o que que acontece? Em questão de consultório, a podologia, ela precisa de muita coisa para poder abrir um espaço. E a gente, morador daqui de Austin, a gente sabe como é que funciona. Sim. Fiscalização bateu, fecha. Por isso que não tem. Tá, mas em outros locais Não, mas também assim, eu não vejo. até tô em falando outros em lugares a gente níveis, eu não vê. vejo. Assim, eu tô falando Mas, agora, assim, até em nível... Mas sabe por quê? Falar em Porque nível Brasil, nacional é muita coisa, mas- né? Porque a gente não conhece o Brasil Mas todo. sabe por que também não vê? Porque muitos dos consultórios como fala, rede comercial? Prédio comercial. Então você não tem esse acesso visivelmente. Você não vê loja. Muitos deles são prédio vou te dar um comercial. exemplo. Eu sou barbeiro. O primeiro lugar que eu fui trabalhar como barbeiro foi uma clínica de estética masculina. Lá nessa clínica de estética, um dos serviços que tinha era o de podologia. Então, assim, o contato maior que eu tive com o profissional foi lá. Mas eu já rodei um monte de lugares e você não tem o profissional podólogo. Se você for... Aqui em Austin mesmo, pô. Eu não conheço nenhum lugar. Fala assim, pô, pra não falar que eu não conheço nenhum lugar, antes de te conhecer, tinha uma plaquinha lá na Dr. Renato, uma vez com o negócio de podologia. Uhum. Mas, por exemplo, a gente está aqui no centro de Austin, é um A gente não centro vê nada. comercial, tem muita gente, Exatamente. é um centro comercial grande, relativamente grande, e não tem um consultório, pô. Não tem. Eu só Tem um. conheci um naquela rua, próximo do Tomoaci, né? Aquela clínica que tem do Tomoaci, onde tinha Utopia. Não, mas tava sozinha lá? Eu nunca entrei, eu sei que ali tinha uma podóloga. Não, digo assim, o seguinte, tu tá aqui no centro de Austin agora, tá? Você tá aqui no centro de Austin. Aham, Tu quer comprar um sorvete, tu vai onde? na sorveteria, E Aonde você que é a acha? sorveteria? aqui embaixo. Beleza? Ó, Tu tem quer uma sorveteria aqui comprar embaixo, um x-tudo, tu quer sim, onde? sim, tá. Ah, tu quer ir num podólogo. É só podólogo lá? Lá era. Ou tem outros serviços Não, juntos? lá era só podóloga. Tanto que era com hora marcada. Por que eu sei disso? Eu nunca fui, porque essa minha amiga que faz esse aparelhozinho, ela que... Tanto que tinha uma plaquinha ali, mas aí depois dessa obra aí... Porque, não assim, sei pra onde ela foi. Realmente, Eu nunca você, conheci. realmente, aqui em Austin, que é onde a gente tá, né? Nova Quase Iguaçu, não no tem. centro, eu nunca reparei. Sinceridade, eu acho que nem na internet. Se você me falasse... Você já viu na internet, passando, alguma coisa? Não. Comercial, não. É porque da área da saúde quase não passa, né? Eu assisto muito YouTube Então, assim, e quase não passa. muitos deles trabalham em prédio comercial. Em Então lugares você. conveniados com outros. Entendeu? Exatamente, Então você não tem isso. acesso. Um exemplo, é um prédio lá, aqui não tem, no centro de Nova Iguaçu, tem podólogo. Mas aí ninguém sabe. Por quê? Porque é centro comercial. Talvez você vai achar, se você procurar ali e especificadamente o nome da pessoa que está naquele prédio comercial. Você bota aí o teu Instagram, por Vou favor. botar aí no hein, Instagram. Porque... Mas assim, é igual o Pedro estava falando. Você quer uma sorveteria em Austin? Você sabe onde você achar. Uma clínica, você sabe também onde Podólogo você eu não achar. sabia. Podólogo ninguém acha. Mas agora tem, gente. Não, galera, olha, eu vou te Não, falar. assim, é de Não suma importância. sabia mesmo, pessoal. E eu acho muito legal esse episódio do nosso podcast, até mesmo, além da parte educacional, vai além também, porque a gente vai para a parte informativa. Porque, por exemplo, eu nunca ouvi falar desse negócio aí do plantar aí. Tem muita coisa mesmo. Assim, ó, Eu quero falar sobre essa pediatria, porque criança tem unha encravada. Criança com unha Isso, encravada. Como que eu quero funciona saber. a pediatria para uma criança, a podologia para uma criança? Isso. podopediatria. Primeiro que você tem que... Podopediatria. Podopediatria. Bebê tem unha encravada. É uma Tem. Ó, especialização. bebê tem unha encravada. Hoje Já nasce com a unha encravada. eu já vi, não atendi, tá, gente? Eu já vi casos que sim. Vem cá, quando a gente assopra a unha da criança, assim, cai, não cai? Olha, da minha filha não caiu, não. Aí, mas lá, eu não sei também se meu caiu, não. Você já ouviu falar isso? Nasceu bebê? Da minha Só filha da não mentira. caiu, não. Não? Só da mentira. Não, tem assim, você assopra assim, ó. Pessoal, não já?
Mas é E só assim, porque... Cai a unha da criança. Aí não Bebezinho. precisa nem cortar, né? Não, bebê, recém-nascido. Você cai. É igual muleira. Isso, tem a mulherinha, tem. Não É muita pode. besteira, cara. Não, muita besteira Vai, não. Érica, fala vai. da- Para. Ah. Podopediatria, né, que você tá perguntando. A podopediatria é a podologia é podologia infantil. Já tá ali para poder tratar um infantil. Um exemplo. Eu não vou tratar uma criança da mesma forma que eu trato você, que eu tratar o Pedro. Não funciona, gente. Tem que ter paciência, você tem que estar ali, tem que ter coisas que chamam a atenção da criança. Não, esse tudo. Então, assim, Nossa. uma criança num dentista, imagina. Filha, E ontem, uma unha encravada, imagina. ontem na barbearia, gente, uma criança cortando o cabelo, bebezinho, papai do céu, como chorava. Como chorava. Eu já atendi criança de 9 anos com unha encravada. Acho que esse foi o menos. 9 anos com unha encravada. Esse Mas acho você que o foi menos. originou de quê? De corte mal feito? Corte incorreto. Porque a criança cutucava com a unha mesmo, o cantinho assim, com a unha da mão, cutucava lá o dedo do pé, assim. Aí foi esfolando. E tem criança que come unha do pé. Esfolando, criança acabou que que come unha do encravou. pé. Infeccionou, Ah, tá? você nunca mordeu a unha do teu pé quando era criança? Eu tenho unha da mão, pra que eu vou morder Você a unha do nunca pé? comeu a unha do pé? Nunca. Ah, vai dizer que você comeu a unha do pé. Direto. Você já comeu a unha do pé? Você nunca mordeu a unha do teu pé? Comi unha do pé. Gente, que isso? Você não tiver infância, não? Não, você que... Você não sabe o que é passar fome, não? Que isso? Essa unha você alimenta? Não, mas sério, Deixa eu mordi a unha do pé quando Mas- era menor. Mas você não tinha unha da mão? Você comia a unha da mão? Mas aí você já tinha comida da mão, né? Aí você ia comer do pé. Eu já- E quando eu acabava comia. do pé, você pedia emprestado? Já dá tempo de crescer. Não, porque aí pedia do irmão, do amigo, me dá aí tua unha aí pra mim comer. Mas é Deve ser sério, assim? ficar roendo unha, pô. E alimentava legal? É só pra distrair, só é igual chiclete, não alimenta, mas distrai. Ah, mas nem docinho. Você botava um salzinho na unha? É sério. Então, a podologia infantil, ela entra, um exemplo, como eu estava citando, unha encravada. Acontece sim. Eu já atendi uma criança de 9 anos com unha encravada infeccionada. Então, assim, se já é um incômodo para um adulto, você imagina para uma criança. E, assim, tem que ter uma técnica para você poder fazer um procedimento. Eu sempre falo que eu tento ser minimamente invasiva possível, o quê? Invadir menos possível aquilo ali e fazer um procedimento bem feito, porque não adianta você fazer qualquer procedimento. E a criança, se você ficar lesionando, você não vai conseguir fazer nada. O instrumental que você usa no adulto, você não usa na criança. E por que não pode dar... Nem sei se pode ou se não pode, mas... Por que não dá anestesia na hora de desencravar a unha? Eu ia perguntar isso. Dá anestesia, Já não que dá? sabe que vai doer, porque o bagulho já tá feio. Então por que não dá uma anestesia ali? Podólogo nenhum tem habilitação para poder usar anestesia. Ó, Senão vou também falar pra pode mim. matar, né? a Gente, pessoa, né? podólogo nenhum tem habilitação para usar anestesia, tá? O que acontece? Nós podólogos temos sim habilitação para fazer uma analgesia do local, que é o quê? Usar produtos que diminuem a dor do Igual o dentista, local. que passa aquela pomadinha. Exatamente. A anestesia, Tatuador também, que passa assim, ó. a anestesia Olha, que que já pensou besteira. Gente, falou, olha. Mas essa sua mente aí, eu vou dar um banho nela. Deixa a menina falar, cara. Fala, Érica, Eu deixa não eu falei que nada. anestesia, né? Então, podólogo Isso. nenhum tem habilitação para poder usar anestesia, tá? você me indica o creme. Mas, Se eu te contar uma experiência que eu tive dessa. não dá. Vai lá. Ó, veja bem, podólogo nenhum tem habilitação para poder usar anestesia. Podólogo pode fazer analgesia. Por quê? Ó, até o nome. O A nome. analgesia. Como é que é o nome? Não vou conseguir falar. Como é que é o nome? Ai, gente! Não vou. Como é que é o nome do negócio? Analgesia. Analgesia. Isso, anestesia. Então, No dedo. No dedo. Analgesia. Gente, até o nome é No sugestivo. dedo. Vai lá, meu amor. Ó. Fala, Érica. Não, Mas tem na farmácia esse daí? já vou pegar uma receita. Gente, socorro. Vou encravar minha unha. Vou encravar minha unha e na hora que ela estiver indo no banheiro, na hora que ela estiver, me dá uma água. Aí vai me pegar? Vou pegar anestesia. Mas fala aí.
Fala, Então, Érica, vai. o podólogo ele pode fazer analgesia, que é Analgesia. produto de uso tópico, que Ô, você Isso, é. que você vai diminuir a dor Isso, no local, isso, tá? com certeza. Com certeza. A anestesia, ela tira aquela dor, Lógico. tira mesmo. Então, por isso que não pode, porque podólogo ele não pode usar nada injetável. Quem pode usar coisa injetável é médico, é anestesista que pode usar. Mas podólogo não pode aplicar anestesia, fazer analgesia. Até porque eu acho que tem... Cara, falando sério. Até porque eu acho que tem... Tem? Gente, não tá dando. Eu acho que tem... Eu não sei, né? Pra anestesia tem grau de anestesia? Assim, que vai anestesiar mais ou menos? Sabe a não forma sei. que eu penso em questão da anestesia? Assim, acho que eu vou conseguir responder a sua dúvida. Se eu não conseguir, você me fala. Eu penso o seguinte em questão da anestesia. Quando a gente está ali fazendo um procedimento que a gente não necessariamente precisa ser tão invasivo, a gente precisa que, entre aspas, o paciente sinta aquilo dali, para a gente ter noção de até onde você pode ir, entre aspas. Por quê? Porque quando você vai fazer quando você aplica uma anestesia, você vê que é tudo muito invasivo. Você entende que quando ali é aplicado anestesia, a maioria das coisas com anestesia é muito mais invasivo? E normalmente nos lugares você tem que pagar até anestesia por fora. Então, assim, o anestesista, né, que é habilitado, ou não sei, médico, que Isso, pode médico estar anestesista, ali exato. aplicando a anestesia, mas a gente não tem essa habilitação. Por quê? Porque precisa conhecer tudo que o anestesista... Qual é o tempo de formação do podólogo? 1 ano e 6 meses. Mas eu fiz mais ou menos 2 anos por causa da pandemia. Entendi. Então foi 2 anos. Não, tô perguntando isso porque Mas normalmente é 1 ano e 6 o dentista, meses. ele pode, né, aplicar anestesia. Sim, sim. Quanto O tempo estuda no dentista dentista, pode. né? 4 anos, né? São Mais de 4 anos, 4 é. anos. Não, eu tô falando assim, porque na maioria Ele das estuda vezes muito mais, a assim. situação que a gente vê Mas é não muito pode, feio. e a sua dúvida é a dúvida de muita gente, tá? Tá, mas a podóloga, ela não dá ponto nem nada. Não. Ela só... Mas realmente, pra mim, tinha que aplicar anestesia. E outra porque tem coisa, dedos horrorosos, E outra gente. coisa, paciente assim, meu, que eu atendo, a maioria trabalha. Pra você fazer uma anestesia, você vai pegar aí 5 dias. Não, me tira uma Mas coisa. aí, quando a gente faz um procedimento de encravada, tem paciente que trabalha no outro dia, fazendo, obviamente, todo o curativo, entrando ali com aquilo ali de acordo com o que o paciente faz no decorrer do dia, porque não é só tirar uma unha e mandar embora. Tá, um calçado. Você recomenda algum calçado? Por exemplo, eu amo calçado de bico fino. Amo. A galera me até me zoa que é o mata-barata, né? Mas eu amo calçado de bico fino. Tem algum calçado que você não recomende? Ou tem muita gente que fala assim, você coloca o calçado hoje, aquele calçado você só pode usar daqui a 3 dias. Você tem que deixar no sol, no vento, pra isso, pra aquilo. Tem alguma receita, alguma coisa que você... O que eu não recomendo é o calçado de bico fino. Meu pai do céu, o que tá acontecendo Que comigo? pressiona Peraí. mais. Por quê? Porque ele é assim, o nosso pé é como? Assim, então tá fazendo uma coisa totalmente diferente. Você tá fazendo o seu pé se adequar a uma coisa totalmente, entre aspas, aqui, inadequável, sabe? Eu só uso sapato. Por isso de que muita bico gente tem fino. joanete. O joanete começa E, aí. ó, para de... Eu vou até dar uma olhadinha no meu pé. Não, mas o meu é enorme, mano. Você tem joanete? Você não usa sapato de bico fino? Eu acho que assim, Vou até dar começou uma olhadinha a... no meu. Eu acho que o meu joanete... Uma vez eu tinha visto um vídeo. Mas não ele lembro pressiona o muito quê. mais o pé. Não, eu acho que Sapato pra de- sapato de homem, bico fino. sabe o que Gente, que é? me O sinto joanete, ele acaba crescendo. confortável. Uma vez eu tinha visto uma reportagem, alguma coisa que eu assisti, que eu vi isso. O andar descalço. O andar descalço faz... Eu tinha visto a reportagem que falava isso. O andar descalço faz com que, sei lá, o pressiona, porque querendo ou não, quando você tá de sapato, de tênis ou qualquer coisa assim, o teu pé fica naquele formato. Só que quando você tá descalço, ele expande, né? Então, com isso, o joanete acabava crescendo um pouco mais. Tanto que assim, eu joguei muita bola, né, cara? Quando eu era pequeno, Foi jogador na de futebol? rua. Ah, Na tá. rua mesmo. Não, Eu jogava muita bola na rua. descalço. Descalça. Depois de um tempo, parou de crescer, pô. Que aí eu cresci e parei, né, de jogar bola na rua, que não tem mais esse tempo. Nem idade. E, na idade a gente ainda tem. Não tem nada. Então, hoje em dia eu não sinto mais que o meu joanete ele tá crescendo. Mas
até uns 18, 19 anos mais ou menos, eu sentia que, aí uma vez tinha visto essa reportagem, foi daí que eu vi que tinha que operar, caso crescesse num tamanho assim, fora do comum, porque tem pessoas que, dependendo do calçado que ela tá, chega a rasgar o tênis, filho. Gente, Porque eu não assim, ó, sabia. como você observar, o joanete ele fica assim, né? O dedo fica literalmente assim. É Então, quase o que um outro acontece? dedo. Eu já atendi paciente com joanete que tinha calo, sabe? Na ponta do joanete. Por quê? O joanete ele fica assim dentro do calçado, o atrito entre o calçado e o joanete vai gerando um calo. Aí é onde o podólogo entra como? Pode orientar, indicar e fazer com que esse paciente use protetores para prevenir o quê? Já vi. Aquela calosidade que tá dando ali, porque o calo ele dói e vai ficando sensível no início, fica horrível. Então, prevenir isso a gente consegue. Uma coisa que a gente não vai conseguir é pegar aquele joanete e fazer ele voltar pro lugar assim, não. Tem casos que é cirúrgico mesmo. Em questão do calçado, a gente podólogo sempre orienta a fazer, comprar sapato no fim do dia. Muita gente... Comprar sapato, é. porque o pezinho tá inchado. Porque assim, de manhã, quando você acorda, o seu pé tá com menos edema. Uhum. No decorrer do dia, aí, até a tarde, seu pé tá mais... Ah, eu amo comprar calçado à demasiado. noite. Seu pé tá Amo. mais inchado. Então, assim, quando você for comprar um exemplo, um sapato à noite, se você usa um 36, provavelmente você vai comprar um 36 com uma forma maior. O Que 37. com certeza, às vezes o 36, sabe, aquele 36 de uma forma um pouquinho maior, mas não necessariamente é um 37, porque eu já vi, no meu caso, que eu calço 37, e já vi 37 com a forma maior. Então, assim, comprar sapato no fim do dia Eu amo. é fundamental, porque Isso às vezes aí. a pessoa acorda de manhã, vamos lá, vai Chaiaus, vamos pro centro de Nova Iguaçu comprar calçado. Aí o que acontece? A pessoa não aguenta ficar 2 horas com o sapato. Por quê? Tá dando aquele calo atrás que começa a queimar, os dedos tá tudo doendo Você não tem esse problema e não, acontece isso. Não, mas eu Você não tenho. pode ir de manhã, de tarde, de Não, eu noite. gosto de comprar à noite. Mas você, olha só, deixa eu abrir aqui um parênteses. Ai, Você pode chegar lá no shopping abre 10 horas da manhã, né? isso eu amo. Que não tem problema não, meu amor. Você pode abrir o shopping que na hora que você pegar o sapato pra comprar, já vai estar o pé já vai estar no estilo já que é como se fosse 10 horas da noite pra você. Sabe por que eu tô quê? falando isso? Ai, porque eu faço. Ela é o tipo da pessoa que anda Ai, todas as lojas do shopping, todas, Essa é a melhor todas, coisa todas, da vida, todas, galera. Olha que terapia ótima. pra chegar no final, eu vou comprar uma casquinha. Não, ainda tem aquela cadeira que você coloca R$2. Mas daquela você não tem tremidinha, noção. Conhece? Não basta andar todas as lojas do shopping. Meus calçados Ela tem que experimentar que as roupas. De entrar na loja, Ai, ir não, entrar tá lá pegando no no meu pé hoje, hein? provador. Não, hoje ele De tá... fazer tudo. Então, meu amor, o pé vai inchar. Como é que é o nome daquela pomada que eu vou usar anal, que é onde? Em off. Anal o quê? Em off. É em não. off, filho. Ah, assim, não, é pra você... Senão Ela você tá achando que é o nome você da- tá querendo. Pra Você você tá ficar querendo quietinho. acabar com a saúde do brasileiro? Gente... É isso que... Olha, é igual uma outra coisa que eu sempre falo para paciente quando chega lá, né? Aí tem paciente que pergunta, mas faz massagem? Nós faz Ai, que massagem. delícia, gente. Mas nos assim, pés, aí é onde a faz. gente entra. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma ficha desse paciente para ver se ele pode receber uma massagem. Se é um paciente que já teve trombose, como é que esse paciente vai receber uma massagem? O que é trombose? O negócio lá que a circulação do sangue não tá tão legal. Gente, pô. eu percebi. Gente. Olha, eu tô com a pomada. Então, assim, Pai do não céu, o é. que tá Aí é acontecendo onde a hoje? podologia entra o quê? Não é só você chegar lá, vou fazer uma massagem. Vamos fazer. Não. Porque, assim, o paciente, quando ele. Nunca ouviram falar de trombose? Nunca ouviram Não, falar? sim. Entendeu? O paciente, quando ele tem uma O trombose. teu colega quase morreu com isso, pô. 3 vezes. É aquela que incha a perna? Cara, a Elefantíase, que o trombose... pessoal fala? Não, A trombose. a trombose é uma má circulação do sangue. Então, chega uma hora que o A sangue não tá circulando da trombose, forma ela. que deveria. Vou tentar explicar aqui de uma. Isso, já sei o que Vou que tentar é. explicar Tem. de uma forma assim, pra conseguir entender. Que a coxa fica É o como tamanho se da batata da desloca perna. fica aqui. alguma Não, coisa. isso Assim, Isso não. vou tentar explicar, porque senão, se eu falar coisa aqui, não vai ficar ruim de vocês entenderem. O que é a trombose? A trombose, um exemplo, sai alguma coisa ali da sua veia e tudo mais, e fica aglomerado num lugarzinho. Um exemplo, seu vaso é assim, a sua veia, aí gruda alguma coisa ali, sabe? Normalmente quem tem trombose, fez uma cirurgia e deu trombose, normalmente do acontece essas peso. coisas. Então, assim, aquele trombo que tá ali naquele local, se você, um exemplo, você tá com a trombose, fez uma cirurgia
na sua perna, deu uma trombose. Aí vai lá alguém fazer uma massagem, aquele trombo que tá ali na tua perna, ele pode se movimentar. E Pra o onde é perigo que ele pro vai? coração, pô. Tô falando besteira, não, né? Ele vai pro coração e... Então, assim, não é todo mundo que pode fazer uma massagem, entendeu? Então é aí que Mas entra. vocês fazem? Podóloga também faz massagem Faz nos pés? massagem, faz Tem massagem. spa dos pés? Então, eu costumo dizer que eu, particularmente, existem podólogos que trabalham com spa dos pés, mas eu não. Eu faço a podoprofilaxia, que é o tratamento preventivo do pé. Ou seja, prevenir, entendeu? E entra aí como a famosinha spa do pé, né? Ai, E que não é todo delícia. mundo que pode fazer spa do pé, tá? Porque eu já atendi paciente que veio pra mim com spa do pé, chegou pra mim com uma alergia na sola do pé por conta do que foi usado no spa do pé. Então, assim, é fazer uma anamnese, é ver se o paciente tem algum tipo de alergia ou não. E, assim, eu não sei o que é usado no spa do pé. Imagino eu que seja algum tipo de ácido. Não é possível. Deu uma alergia no pé do paciente. Acredita? A área da podologia é longa, tá, filha? Já É estamos... longa, gente. A sola do pé ficou... Olha, Já horrível. estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Delma, qual foi a conclusão que você chegou depois Não dessa pergunta. aula que você teve aí? que eu vou me consultar numa podologia para poder conhecer. Eu tô com medo. Gente, A conclusão que eu cheguei é que eu tô com medo, Não. porque se eu mostrar o meu pé pra ela, eu vou descobrir que eu não tenho mais jeito. Não, ela vai me tirar o meu bico fino. Eu sou tirar o apaixonada por bico salto fino. de bico fino. Acabou Então, o bico fino. já não vou. Eu gostaria de ir porque eu quero conhecer a Nau... Como é que é o nome da pomada? Pula essa parte. Ah, tá. Aí, gente. não Mas é- eu tentei ser o mais breve assim possível e evitar palavras que vocês não vão Não, entender, né? sim. Então, Não, assim, foi bem ótimo. superficial mesmo, Esclareceu. pra Érica, poder ficar o mais claro Foi possível. muito informativo. Eu mesmo tirei um monte de dúvida. Na minha cabeça, a podóloga só cortava a Manicure? unha, tá ligado? Era uma manicure melhorada. Isso. E não é. Tu vê que, pô, existe uma série de atribuição, uma Agora você série de consegue entender responsabilidade. que Sim. E eu ainda bato nessa questão, que eu acho que deveria ser mais divulgado, mais Também. difundido. E os próprios profissionais também se colocarem mais à disposição. Tá certo que hoje a gente tem a internet, que a gente consegue chegar em diversos lugares, as pessoas procurarem e tudo mais. Mas eu acho que deveria ter mais informação para as pessoas, porque trabalha em cima do que você falou. Poderia se trabalhar em cima do preventivo, para exatamente. evitar da pessoa Possíveis chegar a ficar lesões. com o pé Exatamente. do jeito que fica. E na maioria das vezes é simplesmente por falta de conhecimento, por falta de informação. Exatamente. Pô. É igual o idoso. O idoso, assim, quando o idoso... Eu trato o idoso lá de forma preventiva. O idoso, ele não, assim, tem aquela pele mais fina e tudo mais, mas faz o tratamento preventivo. Por quê? Porque tem a filha que não consegue cortar, tem medo de cortar, se lesionar, não vai dar bom, entendeu? É diabético. Então, assim, prevenir é a melhor forma. Sim. E eu achei legal que ela fez uma palestra na turma de cuidadores de idosos, porque o idoso acaba cortando a unha, né? O idoso, perdão. O cuidador de idoso acaba cortando a unha De forma do idoso. errônea. Exatamente. Então, ela foi muito legal o que ela entrou na turma e falou. E vai entrar na turma de auxiliar de creche, porque o auxiliar de creche, ele corta também. Corta Acaba de criança. corta a unha de criança. Então, assim, E também é tem, necessário saber. entra os calçados também, né? Que às vezes a mãe vai lá e tem um jeito de você conseguir escolher um calçado sem a Legal. criança, um exemplo. Isso. E ela vai falar isso para a minha galera de auxiliar de creche, que eu me apaixonei. Isso aí. Érica, muito obrigado pela sua presença. Com certeza. Desculpa a nossa ignorância, Nada. tá? Mas nós é assim mesmo. Mas Fazer é o quê, assim né, mesmo. filha? Fazer o quê? Tá Você bom? tá aqui... Ficou muito tirar legal, essas gostei dúvidas. bastante. E espero que eu tenha conseguido passar aí o máximo de informação aí, porque a população precisa saber. Sim. Precisa saber que é o papel de um podólogo e o dia que eles entenderem isso, eu acho que aí a gente consegue crescer. Mas para isso, a gente precisa alcançar o máximo nível de pessoas Com possíveis, né? Érica, deixa teu arroba aí, onde que o pessoal te encontra nas redes Vamos pro sociais. Instagram, Fala aí. como é que é? Então, meu Instagram, @podóloga Érica Oliveira. Tudo minúsculo, podóloga.érica-oliveira, tá? Tá Esse é o ótimo. Instagram. Lá tem um link do WhatsApp, tem orientação, dica, informação, tem bastante coisa lá. Legal. E, pessoal, deixa ali os comentários, fazem perguntas, que a Érica veio hoje, mas ela pode retornar também, Sim. né? Retornar, tirar dúvidas, porque a gente...
O tempo é curto, não dá pra fazer todas as perguntas. Se eu te falar que foi legal, mas assim, tem muita coisa que a gente ainda quer perguntar, porque principalmente na área da pediatria, que eu fiquei assim, gente, achei muito maneiro. O idoso também, que às vezes muito a filha, tal, como é que é isso? Então, fazem perguntas que a Érica volta aqui pra gente, galera. Gente, muito obrigado, tá? Obrigadão. Por ter acompanhado a gente até aqui. Vamos pro de praxe, né? Que é inscreva-se no canal, Isso, ativa aí, o sininho, vai comente, lá, compartilhe, que nós compartilha pra estamos galera. nessa saga do crescimento e até o próximo episódio. Até o próximo, galera. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.